O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 7. O processo de acumulação capitalista. Capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. Item 3. Legislação sanguinária contra os expropriados desde o final do século XV. Leis para a compressão dos salários. Páginas 805 a 813. Expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela expropriação violenta e intermitente de suas terras, esses proletários, ou esse proletariado inteiramente livre, não podia ser absorvido pela manufatura emergente, com a mesma rapidez com que fora trazido ao mundo. Por outro lado, os que foram repentinamente arrancados de seu modo de vida costumeiro tampouco conseguiam se ajustar à disciplina da nova situação. Converteram-se massivamente em mendigos, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição, mas na maioria dos casos por força das circunstâncias. Isso explica o surgimento em toda a Europa Ocidental no final do século XV e ao longo do século XVI de uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os pais da atual classe trabalhadora foram inicialmente castigados por sua metamorfose, que lhes fora imposta em vagabundos e paupers. A legislação os tratava como delinquentes voluntários e supunha depender de sua boa vontade que eles continuassem a trabalhar sob as velhas condições já inexistentes. Na Inglaterra, essa legislação teve início no reinado de Henrique VII. Henrique VIII, 1530, mendigos velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma licença para mendigar. Em contrapartida, açoitamento e encarceramento para os vagabundos mais vigorosos. Estes devem ser amarrados a um carro e açoitados até sangrarem. Em seguida, devem prestar juramento de retornarem à sua terra natal e ao lugar onde tenham residido durante os últimos 3 anos e de se porem a trabalhar. Que ironia cruel! Na Lei 27, Henrique VIII, reitera-se o estatuto anterior, porém, diversas emendas o tornam mais severo. Nota do tradutor. O número que antecede o nome do monarca indica o ano do reinado em que a lei em questão foi promulgada. Neste caso, portanto, trata-se da lei promulgada no 27º ano do reinado de Henrique VIII. Em caso de uma segunda prisão por vagabundagem, o indivíduo deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada. Na terceira reincidência, porém, o réu deve ser executado como grave criminoso e inimigo da comunidade. Eduardo VI. Um estatuto do primeiro ano de seu reinado, 1547, estabelece que quem se recusar a trabalhar deverá ser condenado a se tornar escravo daquele que o denunciou como vadio. O amo deve alimentar seu escravo com pão e água, caldos fracos e os restos de carne que lhes pareçam convenientes. Ele tem o direito de forçá-lo a qualquer trabalho, mesmo o mais repugnante, por meio de açoite e agrilhoamento. O escravo que fugir, permanecer ausente por 14 dias, será condenado à escravidão perpétua e deverá ser marcado a ferro na testa e na face com a letra S. Se fugir pela terceira vez, será executado por alta traição. Seu dono pode vendê-lo, legá-lo a herdeiros ou alugá-lo como escravo, tal como qualquer outro bem móvel ou gado doméstico. Os escravos que tentarem qualquer ação contra os seus senhores também deverão ser executados. Os juízes de paz, assim que informados, deverão perseguir os velhacos. Quando se descobrir que um vagabundo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal, marcado com um ferro em brasa no peito com a letra V, e acorrentado para trabalhar nas estradas ou ser utilizado com outras tarefas. Se o vagabundo informar um lugar de nascimento falso, seu castigo será o de se tornar escravo vitalício dessa localidade, de seus habitantes ou da corporação, além de ser marcado a ferro com um S.
Todas as pessoas têm o direito de tomar os filhos dos vagabundos e mantê-los como aprendizes. Os rapazes até os 24 anos, as moças até os 20. Se fugirem, eles deverão até atingir essa idade ser escravos dos mestres, que poderão acorrentá-los, açoitá-los, etc., bem como quiserem. Todo amo tem permissão para pôr um anel de ferro no pescoço, nos braços e nas orelhas de seu escravo, para poder ser reconhecido melhor e estar mais seguro de sua posse. Nota 221. O autor de Essay on Trade, 1770, observa: durante o reinado de Eduardo VI, os ingleses parecem ter se dedicado realmente e com toda seriedade ao fomento das manufaturas e a dar ocupação aos pobres. Isso podemos depreender de um notável estatuto segundo o qual todos os vagabundos devem ser marcados a ferro. Página 5, citação. A última parte desse estatuto prevê que certos pobres devem ser empregados pela localidade ou pelos indivíduos que lhes deem a comer e de beber e queiram encontrar trabalho para eles. Esse tipo de escravos paroquiais subsistiu na Inglaterra até o avançar do século XIX, sob o nome de circulantes. Elizabeth, 1572. Mendigos sem licença e com mais de 14 anos de idade devem ser severamente açoitados e ter a orelha esquerda marcada a ferro. Caso ninguém queira tomá-los a serviço por 2 anos, e em caso de reincidência, se com mais de 18 anos de idade, devem ser executados caso ninguém queira tomá-los a serviço por 2 anos. Na segunda reincidência, serão executados sem misericórdia, como traidores do Estado. Nota do tradutor. No original, na terceira. Estatutos similares são 18 Elizabeth, capítulo 13. Nota do tradutor. O número que sucede à abreviação C. Chapter, ou chapter, indica o número do ato ou lei, promulgada no ano indicado. Então, é 18 Elizabeth, Lei 13, e os do ano de 1597, nota 221A. Thomas More diz em sua Utopia, página 41 e 42, que e é assim um glutão voraz e insaciável, verdadeira peste de sua terra natal, pode apossar-se e cercar-se de uma aplicação ou uma cerca milhares de acres de terra, ou por meio da violência e fraude, acossar de tal modo seus proprietários que estes se veem obrigados a vender a propriedade inteira, por um meio ou por outro, por bem ou por mal. Eles são obrigados a partir, pobres almas simples e miseráveis, homens, mulheres, esposos, esposas, crianças sem pais, viúvas, mães, lamurientas com suas crianças de peito, toda a família, escassa de meios, mas numerosa, pois a agricultura precisa de muitos braços. Arrastam-se, digo eu, para o longe de seus lugares conhecidos e habituais, sem encontrar onde repousar. A venda de todos os seus utensílios domésticos, embora de pouco valor ou em outras circunstâncias, lhes teria proporcionado um certo ganho, mas, por terem sido expulsos de modo repentino, eles tiveram de vendê-los a preços irrisórios. E tendo vagabundeado até consumir o último tostão, que outra coisa restaria a fazer além de roubar, e então, ó Deus, serem enforcados com todas as formalidades da lei ou passar a esmolar? Mas, também desse modo, acabaram jogados na prisão como vagabundos, porque vagueiam de um lado para o outro e não trabalham. Eles, a quem ninguém dá trabalho, por mais ardentemente que o se ofereçam. Desses pobres fugitivos, dos quais Thomas More diz que eram obrigados a roubar, foram executados 72.000 pequenos e grandes ladrões, durante o reinado de Henrique VIII. Holinshed, Description of England, volume 1, página 186. Na época de Elizabeth, os vagabundos eram enforcados em série. Ainda assim, não passava um ano sem que 300 ou 400 deles fossem levados à forca, num lugar ou noutro. Stripe. Segunda edição, 1725, volume 2. Em Somersetshire,
Segundo o mesmo Strike, num único ano foram executados 40 pessoas, 35 foram marcadas a ferros e 37 chicoteadas, e 183 foram soltas como malfeitores incorrigíveis. Porém, disse esse autor, esse grande número de acusados não inclui sequer um quinto dos delitos penais, graças à negligência dos juízes de paz e à compaixão estúpida do povo. E acrescenta, os outros condados ingleses não estavam numa condição melhor que Somersetshire, e muitos até mesmo numa condição pior. Em James I, alguém que vagueie e mendigue será declarado um desocupado e vagabundo. Os juízes de paz, nas Pet Sessions, nota do tradutor, na Inglaterra, sessões judiciais de menor importância, têm autorização para mandar açoitá-los em público e encarcerá-los na primeira ocorrência, por 6 meses, e na segunda por 2 anos. Durante seu tempo na prisão, serão açoitados tanto e tantas vezes quanto os juízes de paz considerarem conveniente. Os vagabundos incorrigíveis e perigosos devem ser marcados a ferro no ombro esquerdo com a letra R. Nota do tradutor. Inicial de Hog, vagabundo. E condenados ao trabalho forçado. E se forem apanhados de novo mendigando, devem ser executados sem perdão. Essas disposições legais vigentes até o começo do século XVIII só foram revogadas por 12 no segundo reinado de Ana, com a Lei 23. Leis semelhantes foram promulgadas na França, onde, em meados do século XVII, estabeleceu-se um reino de vagabundos. Em Paris, ainda nos primeiros anos do reinado de Luís XVI, a ordenança de 13 de julho de 1777 dispõe-se que todo homem de constituição saudável até 16 e 60 anos, caso desprovido de meios de existência e do exercício de uma profissão, devia ser mandado às galés. De modo semelhante, o Estatuto de Carlos V para os Países Baixos de outubro de 1537, o primeiro édito dos estados e cidades da Holanda, de 19 de março de 1614, e o Placat das Províncias Unidas, de 25 de julho de 1649, entre outros. Nota do tradutor. Em holandês, Ato de Abjuração, Placat. Assim, a população rural, depois de ter sua terra violentamente expropriada, sendo dela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter por meios de leis grotescas e terroristas e por força de açoites, ferros e brasas e torturas a uma disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado. Não basta que as condições de trabalho pareçam num polo como capital e no outro como pessoas que não têm nada para vender, a não ser sua força de trabalho. Tampouco basta obrigá-las a se venderem voluntariamente. No envolver da produção capitalista, desenvolver-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição e hábito, reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesma. A organização do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda a resistência à constante geração de uma superpopulação relativa, mantém a lei da oferta e da demanda de trabalho e, portanto, o salário nos trilhos convenientes às necessidades de valorização do capital. A coerção muda, exercida pelas relações econômicas, e sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. A violência extraeconômica direta continua a ser, é claro, empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, é possível confiar ao trabalhador as leis naturais da produção, isto é, a dependência de que ele mesmo se encontra em relação com o capital, dependência que tem origem nas próprias condições de produção e que por ele é garantida e perpetuada. Diferente era a situação durante a gênese histórica da produção capitalista. A burguesia emergente requer e usa a força do Estado para regular o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à produção e de mais valor, a fim de prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada acumulação primitiva. A classe dos assalariados surgia na segunda metade do século XIV e constituía, nessa época e também no século seguinte, apenas uma parte muito pequena da população cuja composição era fortemente protegida no campo pela economia camponesa independente e nas cidades pela organização corporativa. No campo e na cidade, mestres e trabalhadores estavam socialmente próximos.
A subordinação do trabalho ao capital era apenas formal, isto é, o próprio modo de produção não possuía ainda um caráter especificamente capitalista. O elemento variável do capital preponderava consideravelmente sobre o constante. Por isso, a demanda de trabalho assalariado crescia rapidamente com cada acumulação do capital, enquanto a oferta de trabalho assalariado a seguia apenas lentamente. Grande parte do produto nacional, mais tarde convertido em fundo de acumulação do capital, ainda integrava nessa época o fundo de consumo do trabalhador. A legislação sobre trabalho assalariado, desde a sua origem cunhada para a exploração do trabalhador, e à medida de seu desenvolvimento sempre hostil a ele, foi iniciada na Inglaterra em 1349 pelo Statute of Labour, o Estatuto dos Trabalhadores, de Eduardo III. A ele corresponde na França a Ordenança de 1350, promulgada em nome do rei João. As legislações inglesas e francesa seguem em curso paralelo e são idênticas quanto ao conteúdo. Na medida em que os estatutos dos trabalhadores procuram impor o prolongamento da jornada de trabalho, não voltarei a eles, pois esse ponto já foi examinado anteriormente, capítulo 8, item 5. O Estatuto do Trabalhador foi promulgado em razão das reclamações insistentes da Câmara dos Comuns. Cita: antes, diz ingenuamente um Tory, os pobres exigiam salários tão altos que ameaçavam a indústria e a riqueza. Hoje, seu salário é tão baixo que, igualmente, ameaçam a indústria e a riqueza, mas de outra maneira, e talvez com muito maior perigo do que então. Nota 223. Thales, Londres, 1850, página 206. E acrescenta com malícia: estivemos sempre à disposição para intervir pelo empregador. Não podemos fazer nada pelo empregado? Fim da estação. Uma tarifa legal de salário foi estabelecida para a cidade e para o campo, para o trabalho por peça e por dia. Os trabalhadores rurais deviam ser contratados por ano, e os da cidade no mercado aberto. Proibia-se, sob pena de prisão, pagar salários mais altos do que o determinado por lei. Mas quem recebia um salário mais alto era punido mais severamente do que quem o pagava. Assim, as seções 18 e 19 do Estatuto dos Aprendizes da Rainha Elizabeth impunha 10 dias de prisão para quem pagasse um salário mais alto e 21 dias para quem o recebesse. Um estatuto de 1360 tornava mais perigosas as penas, inclusive autorizava o patrão a empregar a coação física para extorquir trabalho pela tarifa legal de salário. Todas as combinações, convênios, juramentos, etc., pelos quais pedreiros e carpinteiros se vinculavam entre si, eram declarados nulos e sem valor. Desde o século XIV até 1825, ano da revogação das leis anti-coalizão, considerava-se grave toda a coalizão de trabalhadores. O espírito do Estatuto Trabalhista de 1349 e de seus descendentes se revela muito claramente no fato de que o Estado impõe um salário máximo, mas de modo algum um mínimo. No século XVI, como se sabe, a situação dos trabalhadores piorou consideravelmente. O salário em dinheiro subiu, mas não na proporção da dependência ou da depreciação do dinheiro e inconsequente aumento dos preços das mercadorias. Na realidade, portanto, o salário caiu. Todavia, permaneceram em vigor as leis voltadas a seu rebaixamento, acompanhadas dos cortes de orelha e das marcações a ferro daqueles que ninguém quis tomar a seu serviço. O Estatuto dos Aprendizes 5 Elizabeth, Lei 3, autorizou os juízes de paz a fixar certos salários e a modificá-los de acordo com as estações do ano e a preços das mercadorias. James I estendeu essa regulação do trabalho aos tecelões, fiandeiros e a todas as categorias possíveis de trabalhadores. Nota 224. De uma cláusula do Estatuto James I, 2, Lei 6, depreende-se que certos fabricantes de panos se arrogavam como juízes de paz o direito de ditar oficialmente a tarifa salarial em suas próprias oficinas. Na Alemanha, principalmente depois da Guerra dos 30 Anos, foi frequente a promulgação do estatuto para manter baixos os salários. Era algo muito prejudicial para proprietários fundiários nas terras despovoadas a falta de criados e trabalhadores. Pediu-se a todos os aldeões alugarem quartos a homens e mulheres solteiros, e todos os inquilinos desse tipo deviam ser denunciados às autoridades e encarcerados caso não quisessem se tornar serviçais, mesmo quando se mantivessem graças às suas atividades outras, como semear para os camponeses por um salário diário, ou até mesmo negociar com dinheiros e cereais.
Por todo um século, aparecem repetidamente nas ordenações dos soberanos amargas queixas contra a canalha maligna e petulante, que não aceita se submeter a duras condições e não se satisfaz com um salário legal. É proibido ao proprietário individual pagar mais que o estabelecido pela taxa em vigor na província. E, no entanto, depois da guerra das condições de trabalho são às vezes ainda melhores do que seriam 100 anos mais tarde. Em 1625, na Silésia, os criados ainda recebiam carne 2 vezes por semana, ao passo que em nosso século há distritos silesianos onde eles só recebem carne 3 vezes por ano. Também o salário diário era, depois da guerra, mais alto do que seria no século seguinte. Freytag. E Jorge II estendeu as leis anti-coalizão a todas as manufaturas. No período manufatureiro, propriamente dito, o modo de produção capitalista estava suficientemente fortalecido para tornar a regulação legal do salário tão inaplicável como supérflua, mas se preferiu conservar para o caso de necessidade as armas do velho arsenal. A Lei 8 de Jorge II ainda proibia que os oficiais de alfaiataria recebessem em Londres e arredores salários acima de 2 shillings, 7 pences e meio por dia, salvo em caso de luto público. A Lei 13 de Jorge III, Lei 68, transferiu aos juízes de paz a regulamentação dos salários dos tecelões de seda. Em 1796, foram necessárias 2 sentenças dos tribunais superiores para decidir se os mandatos dos juízes de paz sobre os salários também valia para os trabalhadores não agrícolas. Em 1799, uma lei do parlamento confirmou que os salários dos mineiros da Escócia devia ser regulado por uma lei da época da Rainha Elizabeth e por 2 leis escocesas de 1661 e 1671. O quanto as condições se haviam alterado nesse ínterim e demonstra um fato inaudito ocorrido na Câmara Baixa inglesa. Aqui, onde há mais de 400 anos se haviam fabricado leis fixando o máximo que o salário não deveria, em nenhum caso, ultrapassar, Whitbread propôs que se fixasse um salário mínimo legal para os jornaleiros agrícolas. Pitt opôs-se, porém admitiu que a situação dos pobres era cruel. Por fim, em 1813, as leis de regulação dos salários foram revogadas. Elas eram uma ridícula anomalia desde que o capitalista passara a regular a fábrica por meio de sua legislação privada, deixando que o imposto de beneficência completasse o salário do trabalhador rural até o mínimo indispensável. As disposições do Estatuto do Trabalho sobre contratos entre patrão e assalariados, prazo para demissões e questões análogas, que permitissem apenas uma ação civil contra o patrão por quebra contratual, mas uma ação criminal contra o trabalhador que cometer essa mesma infração, permanecem em pleno vigor até o momento atual. As cruéis leis anti-coalizão caíram em 1825 diante da atitude ameaçadora do proletariado. Apesar disso, caíram apenas parcialmente. Alguns belos resíduos dos velhos estatutos desapareceram somente em 1859. Finalmente, a Lei Parlamentar de 29 de junho de 1871 pretendeu eliminar os últimos vestígios dessa legislação classista, reconhecendo legalmente as trades unions. Mas uma lei parlamentar da mesma data restaurou, de fato, a situação anterior sob nova forma. Cita: uma lei para emendar a lei penal em relação à violência, ameaças e molestamentos. Modo tradutor. Por meio dessa escamoteação parlamentar, os meios a que os trabalhadores podem recorrer numa greve ou greve dos fabricantes coligados, realizada mediante fechamento simultâneo de suas fábricas, são subtraídos ao direito comum e submetidos a uma legislação penal de execução cuja interpretação cabe aos próprios fabricantes, em suas condições de juízes de paz. Pois, anos antes, a mesma Câmara dos Comuns e o mesmo senhor Gladstone, com a providencial honradez que os distinguem, haviam apresentado um projeto de lei que abolia todas as leis penais de execução contra a classe trabalhadora. Porém, jamais se permitiu que tal projeto chegasse a uma segunda leitura, e assim a questão foi protelada até que o grande Partido Liberal, por meio de uma aliança com os Tories, ganhou finalmente a coragem de se voltar resolutamente contra
o mesmo proletariado que o conduzia ao poder. Não satisfeito com essa traição, o grande partido liberal autorizou os juízes ingleses sempre a abanar o rabo a serviço das classes dominantes e desenterrar as proscritas leis sobre conspirações e a aplicá-las às coalizões de trabalhadores. Como vemos, o parlamento inglês só renunciou às leis contra as greves e trades unions contra sua vontade e sob pressão das massas. Depois de ele mesmo ter assumido por 5 séculos e com desavergonhado egoísmo a posição de uma permanente trades union dos capitalistas contra os trabalhadores. Já no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou despojar novamente os trabalhadores do seu recém-conquistado direito de associação. O decreto de 14 de junho de 1791 declarou toda a coalizão de trabalhadores como um atentado à liberdade e à Declaração dos Direitos Humanos, punível com uma multa de 500 libras de privação por ano dos direitos de cidadania ativa. Nota 225. O artigo 1º dessa lei diz: sendo uma das bases fundamentais da Constituição francesa a supressão de todos os tipos de corporações do mesmo estamento e profissão, é proibido restabelecê-las de fato sob qualquer pretexto ou em qualquer forma. O artigo 4º reza que, no caso dos cidadãos pertencentes às mesmas profissões, artes e ofícios tomarem deliberação, realizarem convenções com o objetivo de recusar um acordo ou de não consentirem no socorro de sua indústria ou de seus trabalhos, a não ser por um preço determinado, tais consultas e acordos serão declaradas inconstitucionais e como atentados à liberdade e à Declaração dos Direitos do Homem, entre outras coisas, ou seja, como crimes de Estado, exatamente como nos velhos Estatutos dos Trabalhadores. Revoluções de Paris, 1791, tomo 3, página 523. Essa lei, que por meio da polícia estatal impõe a luta concorrencial entre capital e trabalho, obstáculos convenientes ao capital, sobreviveu a revoluções e mudanças dinásticas, mesmo o regime de terror a manteve intocada. Nota do tradutor: ditadura jacobina de junho de 1793 a junho de 1794, nota 1000. Apenas muito recentemente ela foi riscada do Código Penal. Nada mais característico que o pretexto deste golpe de Estado burguês, ainda que seja desejável, diz Le Chapelier, que o salário ultrapasse seu nível atual para que, desse modo, aquele que o receba escape dessa dependência absoluta condicionada pela privação dos meios de primeira necessidade, que é quase dependência da escravidão. Os trabalhadores não devem ser autorizados, contudo, a pôr-se de acordo sobre seus interesses, a agir em comum e, por meio disso, mitigar sua dependência absoluta, que é quase a dependência da escravidão. Porque assim feririam a liberdade de seus antigos amos, dos atuais empresários, a liberdade de manter os trabalhadores na escravidão. E porque uma coalizão entre o despotismo dos antigos mestres das corporações, adivinhe, equivaleria a restaurar as corporações abolidas pela Constituição Francesa. Nota 226. Buches e Roth, tomo 10, páginas 193 e 195, passando.